Bom dia, irmãos. Eu sou a Valéria, faço parte da Igreja Batista do Fonseca. Hoje nós vamos estudar a lição 11 e que tem como tema Quando a adversidade é o sofrimento. E o nosso texto base está lá em Lamentações, capítulo 3, versos de 1 a 26. A desobediência do povo de Judá que vai gerar um sofrimento, né? Nós vamos ver isso. Nesse texto, podemos destacar 3 pontos. Primeiro ponto, o sofrimento como castigo de Deus. O que estava acontecendo naquela época? O povo estava pecando e os seus sacerdotes, todo o povo estavam pecando, estavam desagradando a Deus com os seus pecados. Deus envia o profeta Jeremias para alertar o povo, para dizer ao povo que se arrependesse dos seus pecados. E isso durante muitos anos o profeta fez essas recomendações ao povo, esses alertas, né? Deu esses alertas que Deus enviava para o povo. E Deus avisou o povo que se eles não se arrependessem dos seus pecados, não se redimissem, que Deus os castigaria. Deus ia destruir aquela nação. Mas o povo ficava zombando, o povo não acreditava. E por isso, Deus castigou o povo. O povo foi derrotado por causa da sua fraqueza. Eles achavam que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Sim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, é misericordioso, mas Deus também é justo. O segundo ponto, nós vamos ver, Deus não nos permite escolher as consequências. Nós veremos o preço que o povo de Judá pagou por afastar-se de Deus. O povo se afastou de Deus e, com isso, as suas orações não eram mais respondidas. A gente vai ver isso lá no versículo 8, que diz: mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Ora, Deus não estava surdo, Deus estava ouvindo as orações do povo, mas Deus estava triste com o seu povo, porque eles não estavam obedecendo, eles estavam pecando, e por isso Deus não estava ouvindo as orações deles. Foi uma consequência do pecado. Segundo, o abandono. Lá no verso 11, a gente vai ver: me despedaçou e me abandonou. Era o sentimento que eles tinham de que estavam sendo devastados, né? Despedaçados. Não é que fosse verdadeiramente isso, mas esse era o sentimento que eles tinham. Por quê? Por causa da sua infidelidade. Deus se afastou deles, deixou eles de lado e eles estavam se sentindo abandonados. Outra causa foi a vergonha. A gente vai ver lá no verso 14. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para suas canções o dia todo. Eu me lembrei de uma coisa que a gente sempre me vem à memória, isso, quando a gente fala em vergonha. Às vezes a gente
quer fazer sempre a coisa certa, principalmente perante os nossos filhos. As mães sempre querem ensinar o melhor para os seus filhos. Aí você diz assim, olha, não pode mentir, mentir é pecado, mentir é errado, é feio. Aí, mas de repente você está ocupada, a campainha toca ou então o telefone toca e aí a criança atende o telefone e você vai e diz assim para ele, diz que a mamãe não está em casa. Olha que coisa triste. Você fala para o seu filho que ele não deve mentir, mas você está se envergonhando. Por quê? Porque você está mentindo. Então, quando você faz uma coisa que não está correta, o povo desobedeceu a Deus, pecou, fez coisas que desagradaram a Deus e por isso eles estavam sendo envergonhados. Agora a gente também vai ver a falta de paz, lá no verso 17. Afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja a felicidade. Quando a gente sente essa falta de paz, essa paz que só o Senhor pode nos dar. O mundo pode estar em guerra, pode estar tudo desabando ao seu redor. Mas quando você está feliz com Deus, quando você está em paz com Deus, essa paz faz você nem perceber que o mundo está desabando ao seu redor. Porque a paz que Deus dá é uma paz diferente da que o mundo dá. Então era essa falta de paz que eles estavam tendo. A falta de esperança, lá no verso 18 diz: a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Por que eles tinham falta de esperança? Porque eles estavam em pecado, eles estavam desolados, Deus os abandonou. Por que eles pecaram? Deus os abandonou. E essa era a falta de esperança deles. O terceiro item aqui, mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Bom, como é que a gente vai sentir essa esperança? Como é que é possível você sentir essa esperança? Depois do pecado do povo, depois de tudo que aconteceu, de toda a desgraça que eles estavam sentindo, como é que você pode ter essa esperança de volta, sentir essa esperança de novo? Se você fizer uma autoanálise, você estou afastado de Deus? Por quê? Eu vou procurar o motivo desse meu afastamento. O que eu fiz que está desagradando a Deus? É uma autoanálise que você tem que fazer. Por quê? Porque quando você faz essa autoanálise, você vai ver que Deus perdoa. Aí a gente vai ver isso lá em Lamentações 3, de 21 a 23. Foi isso que o Jeremias, quando ele estava se sentindo arrasado com tudo que tinha acontecido com o povo dele, com a nação dele. Só que aí ele resolveu lembrar da esperança que só no Senhor nós podemos ter. Aí ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então,
é essa mudança, essa autoanálise, essa lembrança de que Deus está sempre nos perdoando, que Deus perdoa quando a gente se arrepende do pecado. E tudo isso vai gerar o quê? Uma mudança. Lá no versículo 33 do capítulo 3, nós vamos ver que o Senhor não castiga de bom grado. Ele nos castiga porque Ele quer nos ensinar, Ele quer que nós sejamos melhores, que nós voltemos, que nós tenhamos uma mudança, que voltemos a Ele, né, através dessa mudança. Bom, se não reconhecermos o nosso pecado, não podemos buscar a misericórdia de Deus. Ele age através do sofrimento para nos ensinar as lições, aquilo que Ele quer que nós aprendamos. É dessa forma que Deus nos ensina, e é dessa forma que o sofrimento, ele nos leva a uma melhora, a uma aproximação maior com Deus. Que nós possamos fazer essa reflexão dia a dia, de estarmos sempre buscando fazer o melhor para Deus.